Às vezes, o nosso computador, o PC da sala, do escritório, o notebook, às vezes até mesmo o celular, não roda bem, ele começa a enroscar. Antes você clicava, já abria as páginas, já abria o aplicativo, agora ele fica lá enroscando, demora. E muito disso são as sujeiras do seu computador, do seu aplicativo. Não a sujeira externa, porque você colocou a mão suja, mas os arquivos que vão se movendo para abrir os aplicativos, para fazer o funcionamento. As imagens que são baixadas por você, vai gerando alguns arquivos desnecessários no seu computador ou no teu celular. E você precisa quase sempre limpar o cachê do seu aparelho ou do seu aplicativo. Não sei se você já abriu o seu Instagram um dia e ele estava lá e não saiu o áudio, ou as atualizações não apareciam. Aí você limpa o cachê e ele começa a rodar normalmente. Às vezes ele está com um problema um pouco mais sério, por estar conectado à internet, pegou algum vírus. E esse vírus, ou essa sujeira, ela acaba emperrando o bom andamento do seu aparelho. E você precisa do quê? De um antivírus. Ou você precisa de um aplicativo para fazer a limpeza no seu aparelho, para que ele possa voltar a rodar de uma melhor forma. Porque com a sujeira ou com vírus, ele não vai funcionar bem. Vai continuar travando até parar e não ligar mais. Porém, agora eu quero falar da nossa vida no geral e principalmente da nossa vida financeira. Às vezes nós vamos travando algumas lutas, algumas batalhas, cometendo algumas falhas, alguns erros, e esses erros, essas falhas e até mesmo pecados que nós não observamos, que está instalado ali, ele veio de forma sutil e ficou instalado ali. Às vezes nós nem percebemos. Às vezes um vírus maldito direto do inferno, um espírito maligno que chega num cantinho para não ficar ali, para que você não perceba que ele esteja ali, trazendo maldição, emperrando o bom funcionamento da tua vida espiritual. E tudo que acontece na tua vida espiritual vai refletir na tua vida física, porque tudo que você conquista no mundo físico em Deus, primeiro você conquistou no mundo espiritual. Começa tudo por lá. É por isso que a epístola aos Efésios diz que o Senhor Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela fé você toma posse, dá os passos necessários e aí então você recebe a bênção de Deus. Mas estes erros, estas falhas, estas sujeiras vão emperrando a sua vida e às vezes você está enroscado, já não tem mais ânimo para caminhar, não consegue orar como orava, já não tem a mesma alegria de ir para a igreja, e algumas áreas da tua vida estão bem enroscadas, e entre elas a área financeira. As coisas parecem que não dão certo, tudo que você faz parece que dá errado, antes parece que era um pouco melhor, aí você fica procurando a resposta para este problema, e às vezes você acha que é por conta da pandemia, mas aí você pensa um pouco, antes da pandemia já havia tudo enroscado, talvez é apenas uma desculpa, talvez agravou um pouco o problema, talvez não, isso depende de cada pessoa. Você fica procurando a desculpa talvez em Deus, ou na Bíblia, ou em algum ensinamento, mas o que acontece é que está enroscado, precisa limpar o cachê da sua vida financeira, da sua vida espiritual, precisa passar um antivírus selado e umedecido no sangue de Jesus para expulsar todo este mal. Precisa se posicionar para que você possa viver as bênçãos que Deus tem para você, para que você possa usufruir de toda a graça e promessa de Deus sobre a tua vida, porque muitos cristãos estão vivendo à margem da palavra de Deus, das bênçãos do Senhor, nem conhecem os seus direitos. Como cristão temos dever
deveres, mas também direitos em Deus. Como diz aquela canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança, mas está emperrado, está amarrado, parece que não vai. Então o que precisa fazer, pastor? Precisa de uma limpeza na nossa vida espiritual, precisa de uma limpeza na nossa vida financeira. Eu escolhi a história de Josué, porque Josué, sucedendo Moisés, ele recebeu uma missão muito importante, e Deus havia determinado na sua própria boca, que Josué tinha uma vocação para vencedor, e Deus chamou Josué e falou: Josué, você é um vencedor. Aí Deus dá algumas orientações, que todo vencedor tem que fazer isso, né? Esforça-te, tem de bom ânimo, medita na minha palavra dia e noite, não desvia para a direita nem para a esquerda, então prudentemente conduzirá o teu caminho, e você será próspero em tudo aquilo que você fizer, Josué. Você vai ter vitória, Josué, você vai ser abençoado, Josué. Todas as bênçãos que você precisa, eu já coloquei sobre a sua vida, Josué. Vai firme, Josué. Não é igual a gente? Pastor prega, Deus já te abençoou, você já é abençoado. A gente canta, eu sou abençoado, a gente canta por todos os lados, né? A gente declara, pastor, isso é verdade? Claro que é, nós somos abençoados, assim como Josué havia sido abençoado por Deus. E Josué então foi habilitado por Deus para grandes conquistas, assim como você é habilitado por Deus para grandes conquistas. Levanta a mão direita para o céu e diga assim, só quem crê, quem não crê fica com a mão abaixada e boca fechada. Diga assim, eu sou habilitado por Deus para grandes conquistas. Amém. E Josué realmente começou a obter essas conquistas. E qual foi a primeira dela? A primeira conquista de Josué foi algo fantástico. Foi a cidade de Jericó, cercada por muralhas intransponíveis, algo que humanamente falando não dava para fazer. Josué não conseguia vencer, derrubar as muralhas ou passar pelas muralhas, se não fosse a intervenção divina. Meu irmão, você não consegue vencer as muralhas da vida, os problemas, as dificuldades que às vezes se apresentam sem a intervenção divina. Aquilo que é normal, que é natural, que está ao teu alcance, Deus deixa você fazer. Deus falou para Josué, você e o povo vai rodear a cidade. Dá conta, tá? Então vocês vão rodear. Se o povo não pudesse rodear, Deus rodeava para eles, mas eles poderiam. O que você não pode fazer, Deus faz por você, mas o que você pode, você tem que fazer. Tem muita gente que não consegue ver o mover de Deus, porque não tem feito a sua parte. Preste atenção, vou falar devagarinho, para a gente ir entendendo, tá bom? No final, se você não entendeu, você fala que eu começo a pregar de novo. Então, a nossa parte tem que ser feita, não tem outro meio. Então o povo fez a parte dele, e no final, Deus derruba as muralhas de Jericó, e o povo entra com alegria, com vitória, triunfando. Eles fazem o que Deus havia falado. Não precisa abrir sua Bíblia, só retrocedendo um pouquinho, em Josué capítulo 6, versículo 24, quando eles tomam posse da cidade, havia uma ordem. Deus disse assim, porém a cidade, e quanto a tudo que havia nela, queimaram no fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Ou seja, a cidade vai ser toda destruída, a terra vai ser purificada com fogo. Agora o ouro, o tesouro dessa cidade vai ser consagrado para o tesouro do Senhor, é para a obra de Deus, é para as coisas de Deus, é para o projeto que Deus tinha. O povo não podia tomar dos despojos de ouro, de prata, de coisas preciosas daquela cidade. Aquilo pertencia a Deus. Foi uma vitória, o povo celebrou, grande vitória, até Josué estava habilitado para a vitória, até Josué estava comemorando, até até a cidade de Ai. Quando tiveram que enfrentar a cidade de Ai, ela era muito simples, era uma luta muito tranquila, comparada a Jericó, era uma barbada. Tanto é que Josué enviou os espias, e os espias falaram assim, não vamos cansar nosso exército não fadiguemos todo o povo, manda só um pouco, uns 2, 3 mil lá, que é o suficiente
Porém, nós sabemos que lá em Ai, o povo foi derrotado, o povo de Deus foi envergonhado, 36 soldados feridos, e os outros, quando viram os soldados feridos, ficaram assustados, amedrontados, fugiram, correram e disseram: nosso coração derreteu como água, nós fomos humilhados, nós fomos envergonhados. Aí vem a derrota em Ai, aí vem a derrota de Josué. Mas aí eu pergunto a você, meu irmão, Deus não havia, eu não disse no começo, habilitado Josué para a conquista? Deus não havia habilitado Josué para viver as vitórias? Então por que agora uma derrota terrível? Deus não habilitou você para a bênção, você acabou de declarar. Então por que algumas coisas estão emperradas, vivendo quase que à beira da derrota, do fracasso, debaixo de maldição? Aí eu pergunto, será que Deus mudou? Será que os planos de Deus para Josué mudaram? Será que os planos de Deus para a sua vida mudou? Não, de forma alguma. São as sujeiras que vão emperrando a engrenagem e amarrando as nossas vidas, e aí precisa de uma limpeza espiritual e de uma limpeza financeira. Agora Josué não estava mais vivendo a bênção que Deus havia prometido. Deus havia dito: eu sou com vocês, mas agora parece que Deus não estava mais com eles. Já teve essa sensação? A Bíblia, você ouve pregadores, tem palavras, 365 para cada dia do ano, não temos para você. Por quê? Porque Deus é contigo. Lê a Bíblia, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é convosco, Deus é com você. Vai em frente, vai na tua força, Deus é contigo, Deus é contigo. Mas nessa passagem nós lemos o contrário disso. Deus fala para Josué: eu não sou mais com vocês. Mas por que que Deus mudou? Na verdade, irmãos, o Deus que nós servimos é um ser imutável. A imutabilidade do propósito de Deus é algo certo. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz a epístola aos Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E diz um corinho que a gente cantava em 1700: e Ele ainda opera milagres pela fé. Repita comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda opera milagres pela fé. Mas se Deus não mudou, o que aconteceu? O que tirou essa habilitação de vitória da vida de Josué? Pendências, coisas que estavam ali no meio, que não agradava a Deus, e automaticamente amarrou a vida de Josué. Aí que Josué faz? Ele vai orar. E é interessante, eu gosto dessa passagem, que ela traz assim uma visão totalmente diferente, Deus fala de oração, a Bíblia oração, Jesus modelo de oração. Quanto mais a gente ora, melhor ainda. Quando eu era criança, eu ouvia na igreja essa frase: bastante oração. A gente dizia: bastante poder, pouca oração, pouco poder. E aí a gente lê Deus falando para Josué: para de orar. Mas o que está acontecendo? Será que Deus está mudando tudo? Deus não mudou nada. Josué começa a orar. E na oração de Josué, versículo 6 que nós lemos: então rasgou o seu vestido, prostrou em terra perante o rosto, perante a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Ou seja, Josué entrou em oração até a tarde, ou seja, um dia inteiro de oração. E os anciãos de Israel com ele, toda a liderança de Josué foi junto, deitaram o pó sobre a sua cabeça. E aí Josué começou a se queixar: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo da além do Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus? Ou seja, Senhor, o que o Senhor está fazendo? O Senhor tirou a gente de lá para deixar a gente morrer aqui? O que está acontecendo? Josué na verdade não está entendendo nada. Ele chega até indagar, e nessa indagação, de uma certa forma, culpar a Deus pelo problema que ele está passando. Irmãos, quantas pessoas culpam a Deus pelo problema que ela está passando, principalmente financeiro? Pastor, mas eu nunca falei isso. Você esfriou na fé.
você não tem mais vontade de ir para a igreja. Por quê? Porque algumas coisas não estão bem, então Deus não está abençoando como você queria, então você está culpando a Deus, não só em palavra, mas na sua própria atitude, que é mais forte ainda, em suas ações. Ele ora e diz assim, para nos fazer perecer, Oxalá, viu, não é orixá não, tem gente que pensa que está falando nome de demônio, orixá é demônio. Uma vez eu estava na Câmara e um vereador falou assim, Oxalá. Aí acabou, um outro vereador chegou perto de mim, ele pode falar isso, esse nome desses guias, dessas entidades? Eu falei, não, Oxalá é como se expressasse, quisera Deus, né? Não tem nada a ver com orixá. Oxalá nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Israel virou as costas diante do inimigo. Aí ele começa a falar, ouvindo os cananeus, vão vir contra a gente, o inimigo, vão desarraigar o nosso nome da face da terra, porque eles eram respeitados pelo Deus que eles serviam, mas agora, como que eles iam se proteger? Porque tudo estava dando errado, e aí, para não ficar chato as conversas de Josué, ele joga um pouquinho para Deus, preocupado com ele primeiro, né? Vai desarraigar o nosso nome, e depois ele fala assim, porque, versículo 9, e então, o que fará o teu grande nome? Já estava preocupado até com o nome do Senhor, na verdade estava preocupado com ele mesmo. Por isso Deus no versículo 10 disse o Senhor a Josué, levanta-te, ou seja, por que você está orando? Para de orar, levanta. Por que está prostrado assim sobre o seu rosto? Por que você está orando? Por que você está se humilhando? Deus não havia mudado. O problema era a sujeira que já estava no meio do povo, o pecado que havia se estabelecido. E quando a gente tem algum vírus na nossa vida espiritual, alguma sujeira nos aplicativos da nossa alma, a gente não consegue entender algumas coisas que estão acontecendo. Isso é muito comum. Pastor, está acontecendo as coisas comigo, eu não estou entendendo. Josué também não estava entendendo. Deus, o que está acontecendo? A gente não consegue entender. Ele foi falar com Deus e Deus deu a direção. Tem coisas na tua vida que possa estar acontecendo e que você não está entendendo, mas Deus está falando contigo, não só hoje, a cada momento, a cada dia. Preste atenção, escute a voz do Senhor, para que você possa se posicionar e fazer uma limpeza. Essas pendências ou essa sujeira na vida espiritual, na vida financeira, comprometem todo o andar da carruagem, como se diz lá na roça. As ações de pendência, elas tiram a nossa habilitação da conquista. Josué estava com esse problema. Havia um pecado no meio do povo de Israel. E por falar em pecado, meu irmão, você percebeu, você que lê a Bíblia, você percebeu que toda a história da Bíblia, do povo de Israel, quando eles entram em ruína, quando eles entram num momento difícil, está ligado a um pecado, a uma desobediência? Você percebeu isso? Sempre é assim. O povo entra numa falha, ou numa derrota, porque tem um pecado lá atrás, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa escondida. Lembra de Ageu? O povo, Senhor, a gente recebe o salário como se colocasse no bolso furado, sempre tem algo errado. E hoje não é diferente, meu irmão. Sempre tem algo errado na nossa vida, seja pecado, ou seja, atitudes erradas que nós não temos feito, princípios bíblicos que nós temos ignorados. Eu conheço Jesus Cristo, a pessoa de Jesus me habilita para morar nos céus, mas para chegar nos céus, eu tenho que passar aqui pela terra, e a luta é ferrenha, os algozes se levantam a cada dia, então eu preciso dos princípios de Deus, para vencer aqui na terra, até chegar lá no céu. Eu preciso vigiar e cuidar. Então essas pendências, elas tiram a nossa habilitação da vitória. Não é que você não é habilitado mais para a vitória, essas pendências estão enroscando essa engrenagem, então precisa fazer essa limpeza. O povo de Israel tinha lutado no deserto por todo aquele período, tem uma grande vitória,
e logo vem a derrota. E na derrota de Ai, vem 36 feridos, ou seja, brechas sendo abertas para que o inimigo possa trabalhar. E os servos de Deus chegam, os homens de Deus chegam relatando o que havia acontecido. E por causa do pecado, que nós sabemos da história, né? Que depois eu vou ler aqui também. Por que o povo foi derrotado em Ai? Por causa de um pecado cometido por um homem da tribo de Judá, num povo de Josué. E eles fugiram do campo de batalha. Irmãos, quando a gente começa a ter problemas, a vida começa a emperrar, a gente fica assustado, e é muito comum a gente achar que Deus não está mais com a gente, e a gente virar as costas e tentar fugir do inimigo. Irmãos, um cristão não consegue vencer o inimigo virando as costas e tentando fugir. O povo fugiu do campo de batalha, ficaram assustados, ficaram com medo. Eles viram 36 feridos, ficaram com medo de morrer e viraram as costas para os inimigos. E tem muita gente que está com alguma sujeira na sua vida financeira, por exemplo, e ele tenta fugir dos seus credores. Ele vira as costas e tenta fugir do campo de batalha. Ele vira as costas para não encarar aquela luta, para não encarar aquele problema, e ele começa a ter sérios problemas. O coração deles foi derretido como água, ou seja, perderam a identidade. Eles foram com o peito estufado. Nós somos servos do Deus vivo, o Deus de Israel está conosco, o Deus que abre o mar vermelho está conosco, o Deus que faz sair água da rocha está conosco, o Deus que faz da estéril mãe de filho está conosco. Mas quando eles experimentam a derrota, peraí, o que está acontecendo? Assim muitas pessoas ficam com medo, já não tem mais coragem, seu coração é derretido, ele perde a identidade, ele já não sabe direito quem ele é, ele não sabe agora se Deus está abençoando ele, se não. O diabo começa a acusar, usar até umas verdades para acusar, porque para o diabo não importa se é mentira ou se é verdade. Acusar você e ver você com peso na consciência, para ele já está bom. Pode ser a mentira ou pode ser a verdade, o resultado de culpa é o que ele deseja, é o que ele quer, que você se sinta angustiado e sofrendo. Ele quer que você chegue numa situação de ter medo de encarar os desafios. A vida é feita de desafios, e tem muita gente que não está vivendo vitória porque tem medo dos desafios, porque a vida já está emperrada, as coisas já estão difíceis, a engrenagem parece que não gira da forma correta. Agora, com medo, ele não consegue avançar, ele perde muitas bênçãos por causa do medo. Ele tem medo das oportunidades que Deus coloca diante dele, ele fica assustado. Sabe aquela pessoa que está tão ferida na alma, às vezes está sofrendo, às vezes chega num local, no trabalho ou uma célula, e às vezes ela não tem condição financeira, vai lá com um chinelinho, está todo estragado, deu uma amarrada embaixo, aí os irmãos olham aquilo e falam assim: vamos presentear aquela irmã. Aí cada um dá um dinheirinho, reúne, faz uma vaquinha para comprar um chinelo novo, uma rasteirinha, um sapato. Aí quando chega todo mundo feliz: irmã, está aqui. Ela pega e olha, ao invés de falar graças a Deus, ela fala: o que está acontecendo? Por que eles estão fazendo isso? O que está acontecendo? Será que sempre tem pessoas com alma ferida, sempre vê alguma coisa atrás de outra coisa? Seja bênção, ele consegue ver ter alguma coisa, está sempre com uma pulguinha atrás da orelha, com medo, assustado. E assim tem muitos cristãos, principalmente na área financeira. Então, alguma coisa não está certo. Josué, ele era um homem abençoado, habilitado à conquista, mas nós vemos ele prostrado, chorando, indignado: que vai ser do teu nome agora, culpando a Deus pela situação que estavam passando. E ele não enxergava o erro, não enxergava o comprometimento que havia em suas defesas espirituais, por causa de uma falha que ele ainda não entendia, precisava passar por uma limpeza. Aí Deus falou assim: vem cá, vamos limpar, avisa o povo, santificai-vos amanhã
e eu farei maravilha no meio de vós. Ou seja, faz uma limpeza e vocês vão estar habilitados para a vitória de novo, e eu vou abençoar vocês novamente. É preciso fazer a limpeza, mas para fazer essa limpeza, deixar a derrota para trás e prosseguir para o alvo, para novas conquistas, eu preciso tomar algumas posturas, eu preciso me posicionar. Meu irmão, ninguém tem vitória no reino de Deus se não tiver posicionamento. É preciso se posicionar. Josué se posicionou primeiro para a limpeza, para a santificação. Olha que diz Josué 7,13: dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisa amaldiçoada no meio de vocês, e os inimigos vocês não vão poder resistir, enquanto vocês não tirarem a maldição do meio de vós, tirar as coisas condenadas. Você entendeu? Enquanto não fizer uma limpeza, tem coisas erradas, tem que fazer uma limpeza, senão o inimigo vai vencer essa batalha, vai vencer a outra, vai vencer a outra, e se você não acordar, ele vence a guerra. Então preciso me posicionar. Josué então, ele se posicionou e colocou o povo para a santificação, se posicionou para fazer aquilo que era correto, e nós precisamos nos posicionar. E a primeira coisa que eu preciso saber, me posicionar para a limpeza. Agora eu vou começar um processo de mudança. Mas por onde começa a mudança? Eu tenho que identificar o problema. Já passou antivírus no seu computador? Uma postura de onde é, qual é o problema? Aí ele roda, ó, tem 2 vírus, tem 3 vírus, mover para a quarentena, tem que identificar se é vírus, se é só sujeira no aplicativo. Aí, a partir daí, identificou, aí vai ficar mais simples para poder fazer a limpeza. Como eu vou fazer uma limpeza na minha vida se eu não sei de onde estão as amarras? Diz assim a palavra de Deus. Primeira coisa que Josué fez, se posicionou a santificação, e foi identificar a origem daquela maldição. Se Deus falou que tinha maldição, então de onde vem essa maldição? Josué 14: pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem a homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. 17: fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. Saiu, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Respondeu Acã a Josué, dizendo: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Bom, Josué fizeram do jeito deles lá, e do jeito que eles fizeram, encontraram a pessoa que havia roubado. Aqueles despojos eram para o tesouro do Senhor, mas quando Acã viu que eram coisas boas, a capa babilônica boa, quando ele viu que era ouro, que era prata, isso que é muita coisa, vou tirar um pouquinho para mim, que não vai fazer falta. Acã não agiu sozinho, o diabo estava na orelha dele: pega para você, isso não faz falta não. E imagina Israel como a igreja, isso não vai fazer falta para a igreja, é só você, é uma coisinha simples, vai lá, e ele foi e escondeu, mas só que escondeu debaixo, fez um buraco, escondeu debaixo da terra. Irmãos, você já entendeu, já percebeu que não tem como esconder pecado?
Você já tentou esconder pecado? Não responda, não dá. Quando você está em pecado, você esconde. Você chega na igreja disfarçando assim, ó. O Gonçalo já olha para sua cara e fala: não, o Gonçalo está sabendo. O Gonçalo está sabendo, o pessoal do louvor chega na primeira palavra, você fala: ai meu Deus do céu, alguém contou, meu Deus. O pastor prega. Aí o pastor começa a pregar, você fala: meu Deus, povo linguarudo, já contaram para o pastor, e o pastor mais linguarudo ainda está falando lá no altar, vai tudo em cima de você, não tem como esconder, você fica assustado, não dá para esconder. Pecado não se esconde, o pecado escondido é como um câncer nos ossos, e pecado não é perdoado porque foi escondido, porque não tem como esconder. Tempo também não apaga pecado, vai passar um tempo, daqui a pouco ninguém lembra, isso é para fofoca, irmãos. Fofoca passa um tempo, chega uma nova, mas pecado não, passa um tempo, vem mais pecado, porque um pecado escondido chama outro pecado, um abismo, irmã Edna, chama outro abismo, não é assim que está escrito em Salmos? Um abismo chama outro abismo. Ele tentou esconder, mas caiu sobre ele, ele teve que confessar, e por causa do erro que ele estava vivendo, todo o povo havia sofrido, homens foram feridos. Irmãos, entendam uma coisa: um pecado nunca afeta um homem só. Tem gente que está pecando, fala assim: ah, mas é a minha vida. O pecado não afeta só você. Ah, você é um pai de família, começou a se envolver com a bebida, aí começa a beber, ai, se ficar doente sou eu, se tiver problema sou eu. Não é você, a sua família toda. A sua esposa começa a ter problema com aquele marido que começa a beber e começa a chegar em casa agressivo. Aquele marido que chega e começa a ter problema por causa do bafo da cachaça, começa a ter problema na relação sexual do casal por causa da cachaça, começa a ter problema nas finanças por causa da maldita da cachaça. Os filhos olham o exemplo do pai e ver coisas que não poderiam ver, brigas e confusões e exemplos errados por causa da cachaça. Logo a família toda é destruída por causa da cachaça. O pai morre na cachaça, aquele filho que odiava a cachaça passa um tempo, por questões psicológicas e traumas, que não é o nosso caso aqui, começa a beber igual o pai bebia. Ou você não conhece uma história assim? O pecado nunca afeta o homem só, ele afeta todos que estão à sua volta, principalmente as pessoas que o amam. Se você está em pecado, o pecado que você está vivendo está afetando as pessoas que você ama, e muitas vezes limitando a bênção de Deus para a tua casa e para a tua família. Então tem que se posicionar.